Boa tarde, doutor Jaime. Satisfação. Doutor Jaime Lustosa de Altavila é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico. Que objetos temos aqui? Punhal, cartucheira, chapéu, sandálias, tudo que pertenceram a Lampião. Doutor Jaime, por que esses objetos vieram para Alagoas e se ele foi morto em Sergipe? Ele foi morto em Angicos, eles cortaram as cabeças, atravessaram o rio e vieram para a parte de Alagoas, que é Pão de Açúcar, e daí se dirigiram para Santana do Ipanema, que era a base do quartel da polícia, em que o capitão era o responsável por essa guarnição. E aí eles fizeram a exposição dessas cabeças na porta da igreja principal de Santana do Ipanema. Isso é o quê? A máscara mortuária? É a reprodução da máscara da cabeça de Lampião. Esse é o chapéu de Lampião? Não. É um dos chapéus, tá. Mas o original, que era todo cheio de, não só de moedas de ouro, e aqui também cravejado de moedas de incrustado, esse desapareceu. Ah, claro, por causa do ouro, certamente. E essa máscara... E os óculos são que estavam com ele? Os óculos são autênticos. E o lenço? E o lenço. Meu Deus do céu, isso é uma preciosidade. É pouquíssimo grau. Isso ele devia usar para parecer mais velho, tem Pronto. quase nada de grau. Exatamente. Uma das cartucheiras que ele usava. Isso são para as balas. Esse trabalho era ele mesmo que fazia? Esse não. O trabalho dele era justamente o referente aos patuás, às cestas, os bornais decorados. Ah, ele não trabalhava no couro, ele trabalhava no tecido. No tecido. Ele bordava? Ele mesmo. Tem foto dele junto a uma máquina de costura da época. E interessante, olha aqui. 1937, eles chamavam patuá, cesta que pertenceu ao Lampião. Então, até aqui. Capitão Virgulino Ferreira da Silva. Olha só. Esse punhal estava com ele no momento Esse estava com ele. Aqui foi o local que a bala atingiu o punhal. Ele matou gente com isso? Muita gente. Ele trespassava a pessoa, que era um momento que eles chamavam de como se fosse uma cerimônia, em que ele tinha transpassado de um lado ao outro, transpassando, atingindo o coração. A cartucheira, por onde a bala, que era aqui, passando para o lado de cá, e a bala atingiu, deixa eu ver aqui o local, aqui, atingiu justamente o coração. Ela veio de cima para baixo e atingiu. Passou por aqui, uma das balas, olha aqui. Essa bala que matou o Lampião. Gente, estamos aqui em Recife, na Fundação Joaquim Nabuco. E viemos aqui a essa cidade, a esse estado maravilhoso, conhecer um pouco mais a história do cangaço, conhecer um pouco mais a saga de Lampião. E o nosso entrevistado é o historiador Frederico Pernambucano de Melo. Tudo bem, Frederico? Tudo em paz? Que bom. Prazer. Prazer meu. Ô, Frederico, você tem uma obra que, enfim, que narra muito a história do banditismo no Nordeste, em especial o bando de Lampião. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que você diz lá que Lampião era um negociante, que Lampião sequestrava pessoas e libertava em troca de uma grana, né? Que Lampião recebia dinheiro para não invadir determinada cidade. Isso quer dizer que Lampião era um sequestrador, como são hoje os sequestradores do Rio e São Paulo, é isso? Olha, Anselmo, o que acontece é o seguinte, essas formas, elas são sempre recorrentes, são sempre repetidas ao longo do tempo, no meio rural, no meio urbano. Agora, o que é interessante caracterizar no cangaço é que ele, além de ser uma expressão de criminalidade, ele não se basta nisso. Quer dizer, é também uma ilustre tradição brasileira de 5 séculos, que vai remontar nos primórdios da colonização brasileira,
ao que eu chamo o mito primordial brasileiro, que está nos documentos do século XVI, de que aqui se podia viver sem lei nem rei e ser feliz. Interessante. Então, isso que está na raiz, por exemplo, das formas que eu chamo irredentas, como o levante indígena, o quilombo negro, a revolta social, que são intermitentes, no caso do cangaço, ela tem uma linha contínua, ao longo de 5 séculos. É muito pobre responder isso bem ou mal. Não é uma coisa assim, não é Deus e o diabo, né? E, ao mesmo tempo, essa questão foi respondida por um ilustre nordestino, Gustavo Barroso, num livro de 1917 sobre o cangaço, não é? Cujo título é Heróis e Bandidos. Não é alternativa, né? É aditiva. E aditiva. Né? Heróis e bandidos. Então, o cangaceiro teve momentos de grande heroísmo. O cangaceiro tinha uma nobreza. De onde é que vem a nobreza do cangaceiro? Primeiro, um traje que é um verdadeiro extraterrestre. Só o samurai japonês, só o cavaleiro medieval europeu rivalizam, eu já disse isso em livro, com o traje do cangaceiro. Não há grupo social no Brasil que rivalize com o traje completo do cangaceiro. Há uma tentação, vamos dizer, permanente na esquerda, na esquerda marxista, né? Em tentar desenhar Lampião como um personagem de luta de classe, ou seja, Lampião é o oprimido que luta contra os coronéis, em tese, opressores. E você não gosta dessa maneira como é colocado, vamos dizer, o pensamento marxista em relação ao Lampião? Vários autores eminentes, como Zé Honório Rodrigues, por exemplo, embarcaram nessa cantilena e falsificaram... do Lampião, que Lampião era... Falsificam a luta de classes, né? Aquilo é forjado. Coronel, opressor, cangaceiro, oprimido. Pronto, está feita ali a estrutura do materialismo histórico, da luta de classe e tal. Não era nada disso. Quando eu ia conversar com os cangaceiros do sertão, né, eles me diziam, não, nós éramos amigos dos coronéis, e Lampião vivia conosco de coronel em coronel visitando. Agora, um ou outro, episodicamente, que se levantou contra nós tivemos que dominar. E Lampião cria uma forma organizada de terror e chega a dominar as porções rurais de 7 estados do Nordeste durante 20 anos, praticamente. Né? Por exemplo, em 1926, ele tinha a mais aguerrida tropa de mobilização rápida, como dizem os militares, disponível no interior do Nordeste. Nem as polícias, nem o exército rivalizariam com ele naquele momento. Como as Farc na Colômbia, Certo modo... Você como é a história do filme do Glauber aí, que você estava contando há pouco lá, a história do Deus e o Diabo, a morte do Corisco aí, como é que... Porque Glauber, na verdade, é o tal problema. O historiador começa no fato e termina no fato. O artista não, ele se toma das suas liberdades, da sua licença. Ele tem todo direito, né? Exatamente. Eu fiz consultoria histórica para alguns filmes nessa área e não ia puxar a orelha de quem fosse adiante. Claro. O artista tinha sua concepção. E a imaginação solta. A imaginação solta, né? Como é natural. E a frase que termina Deus... Mas o negócio de Glauber, então Glauber realmente, ele botou uma lente ideológica que servia ao propósito dele, de proselitismo, de evangelização. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Agora... E aí, no final, quando o Corisco... na estreia do filme em Salvador, aí foi aquele entourage baiano, que um incenso ou outro, Canindé, Jorge Amado, Antônio Tourinho, meus amigos até alguns. Aí levaram o Dadá para assistir ao filme. Né? Dadá, viúva do Corisco, cangaceira famosa. Muita gente dizia que ela quem comandava o bando e não o Corisco. Mulher dura. Mulher dura. Aí ela vai e assiste ao filme, tá estranhando algumas coisas, mas no final, no episódio da morte, que a história guardou que Corisco deu um brado e é verdadeiro. Na hora que levou rajada de metralhadora, ele disse, maiores são os poderes de Deus. Maiores são os poderes de Deus. Mas no filme... Aí no filme apareceu, na visão de Glauber, maiores são os poderes do povo. Aí ela ficou furiosa. Ah, não, para. Os poderes são de Deus. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao sereno, me entrego só na morte, de parabéns na mão.